A pergunta é, doutora Thalita, existe remédio para engravidar rápido? Essa pergunta é a mais comum que eu recebo sempre, então hoje eu resolvi fazer um vídeo real, né, respondendo essa pergunta. Existe o remédio para engravidar rápido? Existe. Vamos lá então, que remédio é esse? Nós sabemos que para engravidar, a maior chance de você ter essa concepção, né, esse bebê, é tendo relação sexual no período fértil. Você então precisa namorar no dia certo. Então no dia certo é qual dia? O dia que você está ovulando. Por isso, uma das estratégias que nós usamos dentro da ginecologia é ajudar essa mulher a identificar o dia exato da sua ovulação, orientar ela a ter relação sexual nesse dia exato e aí aumenta consideravelmente a chance dessa mulher engravidar. Então, existe alguns remédios, sim, que a gente chama de indutores da ovulação. Então, existe vários no mercado. Existe o acetato de clomifeno, existe o letrozol, existe as gonadotrofinas injetáveis, existe então uma série de medicamentos, tanto orais, comprimidos, quanto injeções, que vão ajudar essa mulher, então, a aumentar o recrutamento dos folículos para ovular. Então, se eu tenho mais óvulos, eu tenho uma chance maior da gravidez, desde que, então, eu tenha relação sexual naquele período fértil, né? Naquele período exato. E isso é muito importante, então, saber que essas medicações, elas, então, aumentam a quantidade de óvulos, de folículos. Isso faz, então, que essa mulher tenha mais chance de gravidez. Aí a pergunta que você está falando para mim, né? Será que eu posso tomar esse remédio? Que remédio é esse? Como eu vou tomar esse remédio? Então, dentro da ginecologia, existe algumas indicações. Será que é a sua indicação? Vamos lá, então. A primeira indicação são mulheres que não conseguem ovular. Claro, né, que se é um remédio para ovulação, existem mulheres que não conseguem ovular. Então, o que a gente chama de anovuladoras. Quais são essas mulheres? São mulheres, por exemplo, que têm síndrome dos ovários policísticos, mulheres que têm mais de 40 anos que não conseguem engravidar, mulheres com baixa reserva ovariana, mulheres com endometriose, mulheres que têm algum cisto ovariano crônico. Que mais? Mulheres que só têm um ovário, né? São mulheres que podem ter uma certa dificuldade de ovular. Então, a gente acaba optando, na maioria dos casos, por induzir a ovulação com a medicação. Será que se você encontra nesses critérios? E aí o que acontece? Essa medicação, então, ela é prescrita pelo médico e são medicações que vão ajudar o recrutamento dos folículos para você ovular. A questão principal é o seguinte, que eu sei que você está perguntando, então eu vou lá na farmácia e vou comprar essa medicação. Claro que não, porque toda medicação tem riscos e tem benefícios. O benefício é justamente esse, né? Aumentar a ovulação. Mas e os riscos? Vamos lá. Os riscos principais dessas medicações, né? Então é uma hiperovulação. E isso é ruim de certa forma, porque o ovário ele fica muito grande, muito inchado, correndo risco, né, de até ter uma síndrome de hiperestimulação. Isso é muito ruim, é um risco grande também de usar essas medicações. Esse ovário ele fica muito distendido, muito doloroso também. Então precisa saber a dosagem certa para cada mulher. Mas sim, existem os benefícios também, assim como a avaliação desses riscos, né, de hiperestimulação, de dor, desconforto, torção do ovário, que ele fica realmente muito gigante. Para isso, então, existe algo importantíssimo, que é o ultrassom de rastreio da ovulação. Esse ultrassom de rastreio da ovulação, ele vai justamente o que? Acompanhar o resultado desta medicação. Então, quando uma mulher ela vai usar a medicação de indutor de rastreio da ovulação, eu preciso solicitar para minha paciente o ultrassom de rastreio para acompanhar o quanto esse ovário está crescendo, quantos óvulos essa paciente está recrutando, né? A orientar também o momento exato da ovulação para poder falar para ela, olha, você vai ovular hoje, você vai ovular amanhã. Então tenha relação sexual hoje ou amanhã, né? Então a gente direciona de uma forma bem precisa o dia exato da relação sexual. Então o ultrassom ele prevê isso, o crescimento e desenvolvimento do ovário e a definição do dia exato da ovulação.
Com isso, aumenta muito a chance dessa mulher engravidar. Mas também o ultrassom é muito importante porque ele avalia o crescimento e o desenvolvimento do endométrio. Porque se você conseguir engravidar, esse endométrio, que é o revestimento interno do útero, né, que está preparado para receber o bebê, ele precisa estar muito bem desenvolvido. E o que acontece? Existem alguns medicamentos, principalmente o citrato de clomifeno, conhecido então como Clomid, né, um dos principais dele, a Iveve também. O que acontece? Esses medicamentos, ele pode atrofiar o endométrio. Ou seja, você consegue engravidar, fica super feliz, animada, mas o que acontece? Você acaba perdendo o seu bebê, porque ele teve como efeito colateral a atrofia de endométrio. Já aconteceu com você? Já aconteceu com muitas pacientes minhas que fizeram a indução sem o controle da ovulação pelo ultrassom, entende? Então é muito importante, você não pode simplesmente ir lá na farmácia tomar esse remédio. Olha como é importante a gente avaliar, porque eu não quero que você engravide apenas. Eu quero que você tenha o seu bebê nos braços. Afinal de contas, eu, Thalita, né, eu tenho 7 betas positivos, mas eu não tenho 7 bebês em casa, eu tenho 2. Porque eu tive também várias alterações ao longo da minha vida e a dificuldade de engravidar, a dificuldade de ovular é uma delas. Felizmente eu consegui engravidar naturalmente sem precisar dos indutores, mas eu usei muitas vezes os indutores porque eu tenho mais de 40 anos, então no meu caso os indutores poderiam ser usados porque eu tenho baixa reserva com mais de 40 anos. Usei várias vezes, fiz ultrassom de controle e graças a Deus estava dando tudo certo. Mas depois eu só consegui engravidar naturalmente, fazendo o método 7 pilares da fertilidade, que também me ajudaram a ovular de forma natural e espontânea. Mas esse vídeo aqui eu estou falando justamente sobre essas medicações que podem sim te ajudar a engravidar. Então eu queria que você percebesse que mesmo usando a medicação a gente precisa ter essa atenção do controle da ovulação. Mas se você chegou a esse vídeo, parabéns até aqui. E agora eu vou te dar a cereja principal. Eu vou te bonificar porque você ficou aqui até o final desse vídeo. Para você engravidar, a ovulação ela é muito, muito importante. Muito. Então, o que acontece? Eu apenas não quero que você ovule e você engravide, como eu disse agora. Eu quero que o seu bebê chegue nos seus braços. E aí que vem a cereja principal desse vídeo que você que está aqui que vai receber. Quando a gente ovula de uma forma adequada, existe a produção então do hormônio da gravidez, chamado progesterona. Progestação é o hormônio que de fato vai manter esse bebê crescer e desenvolver. Então, o que acontece? Quando você usa alguns indutores da ovulação, é importante a presença de progesterona sendo produzida de forma natural no seu corpo. E como você pode saber se isso está acontecendo com você? Primeiro ponto, nesse ultrassom de rastreio que você vai fazer para avaliar se você está ovulando, se a medicação está fazendo efeito, é preciso apresentar nesse ultrassom a palavra corpo lúteo vascularizado. É sinal que você ovulou e que está produzindo progesterona. Uau! Esse é um ponto importante desse vídeo aqui, tá? Segundo ponto importante, nós podemos então dosar a progesterona também como forma de exame em você, depois dessa ovulação. E aí sim eu posso perceber, através de 2 exames específicos, se você de fato ovulou e agora está produzindo o hormônio que é capaz de manter e desenvolver o bebê, a progesterona. Então, através do ultrassom e através da dosagem da progesterona no sangue. Seu médico já te pediu isso? Se não, que bom que você está aqui, porque exatamente aqui é o seu lugar. Então, se você quer engravidar, você precisa estar neste lugar,
aonde sim, de fato, você vai compreender como é possível realizar este grande sonho de ser mãe. E eu, Thalita, mãe, durante 10 anos fui tentante e consegui os meus bebês nos braços naturalmente. Também estive no seu lugar. E também como médica ginecologista, referência em fertilidade, também estou aqui justamente para te mostrar este caminho. Então, minha querida, sim, existem remédios que podem te ajudar a engravidar. São os indutores da ovulação, mas para isso é importante saber se esse remédio está funcionando através do ultrassom de rastreio da ovulação e não apenas a ovulação. Avaliar se você está produzindo o principal hormônio da gravidez, que é a progesterona. E aí sim, eu posso observar nesse mesmo ultrassom de rastreio da ovulação a produção do corpo lúteo, mas também a dosagem de progesterona. Me conta aqui no vídeo, quero responder vocês. Vocês são acompanhadas com ultrassom, com dosagem da progesterona? Vocês já fizeram uso dessa medicação? Como foi a experiência de vocês? Então, para finalizar esse vídeo aqui, eu vou contar como foi a minha experiência, caso você conte aqui, que eu já quero que você saiba a minha experiência. Eu comecei a tentar engravidar, então, assim que eu casei com 35 anos. Então, quando eu comecei a usar os indutores da ovulação, eu já estava com 38 anos, com uma baixa reserva ovariana. Foi quando eu decidi, então, usar os indutores da ovulação. Eu conseguia a ovulação de certa forma, mas eu não conseguia segurar os meus bebês. Eu engravidava e acabava perdendo. Por isso que eu tenho vários abortos. E uma das causas da minha perda gestacional era justamente a deficiência da progesterona. Então, mesmo usando alguns indutores, quando eu descobri que a minha progesterona estava baixa e que não adiantava só eu ovular, eu precisava melhorar a minha produção da progesterona, foi então que eu tive os meus bebês nos braços, aos 42 e 43 anos. Imagina só. E aí, como aumentar essa progesterona de forma natural e espontânea é o tema do próximo vídeo. Eu quero te ver lá. Um grande beijo.